Eu vou apresentar aqui para vocês um resumo dos principais guidelines que a gente tem disponíveis, da Associação Americana de Medicina das Adições. Esse estudo, que é um estudo de revisão que saiu no JAMA Open, que faz um belo compilado sobre as estratégias de tratamento, e o guideline da Organização Mundial da Saúde. A primeira recomendação de todos os guidelines é o manejo de contingência. Esse é o tratamento padrão ouro para o tratamento da dependência de estimulantes, cocaína e metanfetaminas. E o que é o manejo de contingência? A gente tem uma evidência forte de que ele funciona, e é você dar recompensas tangíveis para reforçar comportamentos desejados. O paciente vem, começa o tratamento e ele vai provar que ele usou ou que ele não usou a cocaína através de exame de urina. Então, ele vai chegar na clínica, ele vai fazer xixi no potinho, vamos colocar a fitinha. Veio negativo para o uso de cocaína, ele vai ganhar, por exemplo, R$2. Na segunda semana de exame de urina negativo, sem uso da cocaína, ele vai ganhar R$2. Na terceira semana, R$2. Na quarta semana, quando ele completa um mês de abstinência de cocaína, ele ganha R$100. Quinta semana, 2, sexta semana, 2, sétima semana, 2. Oitava semana, 2 meses abstinente, ele vai ganhar R$200. Eu estou exagerando os números aqui para fazer o meu argumento, mas é essa a ideia do manejo de contingência. Você vai aumentando as recompensas, e se lá na sétima semana ele recair, o exame de urina veio positivo para o uso de cocaína, ele volta para o esquema da primeira, 2, 2, 2, 100. Ele ia ganhar 200, mas ele volta porque veio um exame positivo. Com isso, você vai ensinando o paciente a adiar a recompensa. O paciente que tem um problema com o uso de substâncias, ele busca sempre a recompensa imediata. O que vai ser mais prazeroso para mim agora. E com esse trabalho do manejo de contingência, que vem acompanhado de intervenções de psicoterapia muito baseadas na terapia cognitivo-comportamental, você vai ensinando o paciente que, se ele adia a recompensa, ele pode ter um prazer maior no futuro. E com isso ele vai começar a pensar 2 vezes antes de usar, é isso que se espera. O manejo de contingência pode ser usado para aumentar a adesão, então eu estou falando aqui de exame de urina porque foi a origem, o nascimento do manejo de contingência, mas você pode usar para aumentar a adesão. Veio na consulta, ganha R$2, veio na consulta, ganha R$2, até que você vai aumentando de acordo com a adesão ao tratamento. E um odds ratio de 2,52, então eu tenho 152% mais chance de conseguir abstinência se eu utilizo o manejo de contingência. É uma evidência muito forte, primeira linha em todos os guidelines. A implementação do manejo de contingência ela é um grande desafio, não só no Brasil, mas em todos os países. Isso é um dos pontos que mais se discute em relação ao manejo de contingência. Como implementar, seja no Brasil, um país de renda média, seja na Europa, nos Estados Unidos, é um problema no mundo todo. Com adolescente eu acho que funciona bem, porque dá para negociar com os pais, tempo de videogame, saída no final de semana, um passeio que ele quer fazer. Então, com adolescente costuma funcionar legal. Você consegue ali no consultório ir negociando e estabelecendo um ritmo de manejo de contingência. O primeiro dado aqui que eu quero apresentar, ressaltando, são medicações com uso off-label, tá? Nenhuma delas tem aprovação de nenhuma agência regulatória em nenhum país do mundo. Então, é uso off-label de medicação. Com boa evidência, sustenta, dá para eu embasar essa prescrição, essa prática, mas não são medicações aprovadas. O primeiro estudo foi uma meta-análise sobre psicoestimulantes de prescrição para o tratamento da dependência de estimulantes, cocaína e metanfetaminas. E aí o que a gente encontrou na nossa meta-análise? A gente encontrou que os psicoestimulantes de prescrição, então sais de anfetamina, lisdexanfetamina, metilfenidato, eles são eficazes para o tratamento da dependência do transtorno por uso de estimulantes. Mas a gente foi olhar para o detalhe desse dado. E aí a gente encontrou
que a principal medicação entre os psicoestimulantes de prescrição são os sais de anfetamina, os mais eficazes, que infelizmente não estão disponíveis aqui no Brasil, mas estão disponíveis em outros países, principalmente Estados Unidos, Europa e Canadá. Em relação ao modafinil, a gente não encontrou significância estatística. Então, o modafinil ele já vinha sendo encontrado com resultados negativos em vários ensaios clínicos, e a nossa meta-análise confirma que o modafinil não é uma medicação que deva ser utilizada. Em relação ao metilfenidato, a gente também não encontrou significância estatística. Então, ele também não foi relevante. Ele vinha aparecendo que se podia ser em alguns estudos. Eu vou discutir um pouco mais esse achado de não significância do metilfenidato. A gente quis olhar também, a gente estava falando de estudos de estimulantes. Então, será que essa eficácia era mais na cocaína ou era mais nas metanfetaminas? A gente encontrou que para as metanfetaminas, os psicoestimulantes de prescrição não funcionavam. Mas essa informação eu vou contradizer daqui a pouquinho, tá? Mas foi isso que a gente encontrou nessa nossa meta-análise. E a eficácia era às custas de cocaína. O que foi uma super boa notícia para a gente, é o nosso principal problema, né? Depois da maconha é a cocaína, não as metanfetaminas. Então, para a cocaína, os psicoestimulantes de prescrição, especialmente os sais de anfetamina, e o que mais se assemelha que a gente tem disponível aqui no nosso país é a lisdexanfetamina, eles são eficazes, eles são estratégias que a gente pode utilizar com um respaldo científico. Outra revisão foi feita, foi muito estranho. Por que funciona para cocaína e não funciona para metanfetamina? Né? O racional seria o mesmo. O que aconteceu? E aí, esse grupo canadense foi refinar um pouco a nossa meta-análise, fazer algumas estratégias diferentes para checar se esse resultado era mesmo confiável. Nesse caso, eles não incluíram a bupropiona, que a gente tinha incluído na nossa. Eles fizeram uma sensitivity analysis só com artigos de baixo viés. Então, a gente sabe que viés em ensaio clínico é um grande problema. Em dependência química é um problema maior ainda. As taxas de abandono são muito altas, o que cria um viés. Então, eles pegaram só os estudos com baixo viés e incluiu fissura como um desfecho clinicamente significativo. O principal desfecho que os estudos olham é abstinência, e aqui eles olharam para fissura também. Fazendo essa nova análise, incluindo um estudo novo que tinha saído entre as duas publicações, eles encontraram significância estatística. Então, também para as metanfetaminas, os psicoestimulantes de prescrição tem uma evidência importante de eficácia. Falei que a dependência de metanfetamina ela não é uma grande questão no nosso país, mas os estudos têm mostrado um avanço. Então, eu acredito que hoje elas não são uma grande questão, mas daqui 4, 5 anos serão. A gente tem o uso principalmente na cena da música eletrônica, então em baladas eletrônicas, baladas LGBTQIAPN+, e muito associado ao chemsex, o sexo associado ao uso de substâncias. Qual que é o racional para isso? Por que funciona? Por que a gente investiu e um grande grupo no mundo investe, pesquisa em psicoestimulante de prescrição? O racional é uma terapia baseada em agonistas. Então, é a mesma ideia da terapia de reposição de nicotina, é a mesma ideia do uso de protabagismo, a mesma ideia da metadona para dependência de opioides. Você está, entre aspas, muito entre aspas, como os pacientes falam, trocando uma droga pela outra. E, doutor, o que vai adiantar trocar uma droga pela outra? Vai adiantar muito. Começa que você compra na farmácia e não com o traficante. Você sabe o que você está comprando. A Anvisa regula lá a qualidade dos comprimidos. Você não vai pegar uma cocaína contaminada, uma cocaína, sei lá, com pó de mármore, que vai ferrar o seu pulmão no médio e longo prazo. Você está fazendo isso com acompanhamento médico, com exames, fazendo eletrocardiograma para checar se está tudo bem. Então, muda muito. E, na verdade, a ideia é que, com o comprimido, a gente consiga fazer um desmame gradual até que você não use mais o psicoestimulante de prescrição.
Então, temos muitas vantagens. Ninguém questiona o uso da terapia de reposição de nicotina para o tabagismo, ninguém questiona a metadona para a dependência de opioides. Então, é essa a ideia e por isso que vem sendo muito estudado. E aí, pelos resultados da própria meta-análise, de que os sais de anfetamina foram as medicações que mais funcionaram, a gente percebe que quanto mais potente o efeito, melhor. E quanto maior a dose, melhor. A gente tem que pensar que é um cérebro que está muito habituado a uma carga de estimulação muito grande. A gente já tem um sistema glutamatérgico e GABAérgico totalmente alterado e a gente precisa compensar isso, correr atrás disso com a medicação. E por isso que o modafinil não está mais sendo estudado. Dos psicoestimulantes de prescrição, ele é o menos potente. Então, por isso que hoje ele não vem mais sendo pesquisado, ele está meio que já abandonado em termos de pesquisa como uma medicação que não é eficaz. E lembra que eu falei do metilfenidato, que a gente não encontrou evidência, porque os estudos usam doses baixas. Os poucos ensaios clínicos que usam dose alta, eles encontram significância estatística, eles encontram eficácia. Então, talvez o metilfenidato seja uma medicação útil, a gente que está usando na dose errada ainda. Quando eu falo dose alta, do que eu estou falando? A dose máxima de bula da lisdexanfetamina é 70 miligramas. E a gente tem ensaios clínicos com 250 miligramas de lisdexanfetamina. É dose alta de verdade. E a gente tem dados que mostram que é eficaz, que é seguro. Então, a nossa grande preocupação com essas doses mais altas seria de eventos cardiovasculares e de psicose, né, de uma virada maníaca. E todos os estudos mostram que é seguro. Então, mesmo em doses altas, 150, 200, 250 miligramas, os desfechos de segurança são muito positivos. Lembra que eu falei que a gente não tem medicações aprovadas? Talvez a gente não tenha medicações aprovadas porque a gente está olhando para o desfecho errado. A gente olha para a abstinência como o único desfecho desejado, como o único desfecho de sucesso. E talvez não seja isso. O Tiago trabalha com redução de danos, o Tiago acha que não tem problema usar drogas, então o Tiago quer mostrar que a gente não precisa perseguir a abstinência. Não, o NIH publicou um artigo assinado pela Nora Volkow, que é sua diretora, foi eleita uma das 100 mulheres mais influentes de todos os tempos pela Time. Então, é o NIH falando que a gente talvez não deva buscar só a abstinência como desfecho de sucesso. Talvez existam outras coisas que são relevantes. E aí a meta-análise, que está submetida, a gente está esperando um parecer. Na meta-análise a gente discute vários desfechos que são usados. De 2018 para cá, os desfechos de qualidade de vida, fissura, funcionalidade, eles vêm sendo mais testados e parece que aí a gente vai encontrar mais benefício das nossas medicações.